Pessoal, lembrando que essas tomadas estão funcionando, tá? Que também, se quiser carregar celular, aí dentro. Aqui, ó, deve ser paquetinho. Nem sei, olha lá, tá bebendo sem vontade. Não, de água não, de bebida. Não, tem mais, não estava na outra, mas deixa eu jogar. Vai, dá não? Tem tudo lá, quinta-feira eu tô partindo. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Quero agradecer a Deus por encerrarmos com êxito mais um mês de sessões legislativas. Muitas matérias relevantes de interesse da comunidade foram tratadas por nós, vereadores, neste mês de junho de 2025. Quero cumprimentar os servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram da Câmara Municipal e gravado através do YouTube. As pessoas que fazem presente no plenário e meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulta ao senhor vice-presidente, vereador Renato Farias, CPI-PL, acerca da existência de quórum. Vereador Ari Alberto, vereador Bosco Arantes, vereador Plauto, vereador Vitor Lucas, vereador Wender, vereadora Camila, vereador Nenê Trajano, vereador Cleito. Quórum suficiente, presidente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes Agir, que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declaro aberta a sua proteção de Deus a 25ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, no ano de 2025. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso e, ao término, convido ao senhor vereador Rosemar José da Silva União Brasil para que faça a leitura de um trecho bíblico. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, quarta-feira, 25 de julho de 2025. Para tudo que há ocasião certa, há um tempo certo. Para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Convido nesse instante o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, para fazer a leitura da ata da 20ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura do ano de 2025. Com a palavra, o primeiro secretário da mesa. A ata da 24ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h10 do dia 18 de junho de 2025, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 24ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, presidida pelo senhor vereador Rodrigo Gomes de Belém. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor vereador presidente desejou o seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que ora se inicia. O senhor vereador presidente Rodrigo Belém cumprimentou aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram e gravada através do YouTube, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Renato Farias,
acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Clayton, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 24ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término ao senhor vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor primeiro secretário, vereador Ari Alberto, a leitura da ata da 23ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas, do primeiro ano da 17ª legislatura do ano de 2025, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente, vereador Rodrigo Belém, convidou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Clayton, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que segue em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta, deste 18º dia do mês de junho de 2025, o senhor vereador presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que apresentaram para discursar o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Clayton, a senhora vereadora Camila Cristiana Borges, aparteada pelo senhor vereador presidente, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto, o senhor vereador Wender Freire Diniz, o senhor vice-presidente, vereador Renato Farias, o vereador José Bosco do Nascimento Arantes, e finalizando os discursos, o vereador presidente Rodrigo Belém, aparteado pelo senhor segundo secretário, vereador Carlos Clayton. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor vereador presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao senhor primeiro secretário, vereador Ari Alberto, para proceder com as leituras do parecer jurídico, da emenda aditiva, dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, CCJ, e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, CFO, todos correlatos ao projeto de lei número 011/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 10 de abril de 2025, que institui as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2026 e estabelece outras providências. Com a finalização das leituras, atendendo disposições regimentais, o senhor vereador presidente franqueou o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos, por inscrito, tempo em que manifestou-se o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Clayton. Diante da inexistência de outras manifestações, o senhor presidente vereador colheu a votação dos seus pares em relação ao projeto de lei número 011, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, com a emenda aditiva, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Ainda neste laborioso dia, o senhor presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém concedeu o uso da palavra ao senhor segundo secretário, vereador Carlos Clayton, para proceder com as leituras do parecer jurídico
e dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, todos correlatos ao projeto de lei número 014 de 2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, que dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento Casa do Abraço e da outras providências. No findar das leituras, atendendo disposições regimentais, o senhor vereador presidente franqueou o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por inscrito, tempo em que apresentaram para discursar a senhora vereadora Camila Cristiana Borges, o senhor vereador Rosemar José da Silva, o senhor primeiro secretário vereador Ari Alberto, o senhor segundo secretário vereador Carlos Cleiton, o vereador Plauto Azevedo Lima e o senhor vereador Bosquinho Arantes, o senhor vereador Vitor Lucas Rabelo e o senhor vice-presidente vereador Renato Farias Ribeiro. E finalizando as manifestações, o senhor presidente vereador Rodrigo Belém, diante da inexistência de mais manifestações, o senhor presidente vereador colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 014. Restando assim, a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a segunda sessão para uma segunda votação. Em prosseguimento à 24ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, o senhor presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém entregou a direção dos trabalhos ao senhor vereador vice-presidente, já que ele conjuntamente subscreveu a próxima iniciativa a ser deliberada pelo soberano plenário. O senhor vice-presidente vereador Renato Farias, na direção dos trabalhos, convidou o senhor primeiro secretário vereador Ari Alberto para proceder com a leitura do requerimento de indicação número 031/2025, de autoria do senhor presidente vereador Rodrigo Belém, conjuntamente com o senhor segundo secretário vereador Carlos Cleiton, que requer seja, após aprovado pelo plenário, requerer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia deste requerimento ao excelentíssimo senhor Dr. Itamar Vieira Gomes, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe, nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, a necessidade de adoção das providências necessárias na esfera de suas atribuições pela Autarquia Municipal de Abastecimento de Água e Esgoto para a implantação em nosso município da Tarifa Social de Água e Esgoto, regulada no âmbito federal pela Lei Federal nº 14.898, de 13 de junho de 2024. Ao término da leitura, ambos os autores defenderam a iniciativa e manifestaram-se ainda o senhor primeiro secretário, vereador subtenente Ari Alberto, e finalizando os discursos, a senhora vereadora Camila Borges. Não havendo outras manifestações, o senhor vereador vice-presidente submeteu o requerimento de indicação número 031 de 2025 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável por unanimidade dos edis pela sua aprovação, remetendo à assessoria jurídica da Casa para as providências de mister. E, encerrando o labor legislativo desse dia, o senhor vice-presidente vereador Renato Farias, ainda na direção dos trabalhos legislativos desse dia, convidou o senhor presidente vereador Rodrigo Belém para proceder com a leitura do requerimento de indicação número 032/2025, de sua autoria, conjuntamente com o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto, e com o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton, que requer seja, após aprovado pelo plenário, requerer seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia de requerimento ao excelentíssimo senhor Dr. Itamar Vieira Gomes, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe a realização de chamamento público para o transporte coletivo de passageiros entre a cidade de Abadiânia e os distritos de Abadiânia Velha e Planalmira, ida e volta. No findar da leitura,
o senhor presidente vereador Rodrigo Belém defendeu a proposta na condição de autor da iniciativa e, após sua fala, manifestaram-se ainda o vereador Bosquinho Arantes, sugerindo a licitação de van ou micro-ônibus, inclusive, com contrapartida pelo município, caso haja recursos financeiros disponíveis para tanto. O senhor vice-presidente vereador Renato Farias, que sugeriu uma van licitada e não utilizada, sugeriu que uma van licitada e não utilizada seja disponibilizada ao transporte. O senhor vereador Wender Freire Diniz, que sugeriu o transporte entre os locais indicados ao menos 3 vezes na semana. A senhora vereadora Camila Cristiana Borges, que sugeriu o transporte, que o transporte seja realizado igualmente ao Lago Corumbá 4. O senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton, e finalizando os discursos em réplica ao senhor vereador Wender Freire Diniz, não havendo outras manifestações, o senhor vereador vice-presidente submeteu o requerimento em indicação 032 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável por unanimidade dos edis pela sua aprovação, remetendo à assessoria jurídica da Casa para as providências de Mister, oportunidade em que restituiu a direção dos trabalhos ao senhor vereador presidente, não havendo mais matérias em pauta, às 10h30, o senhor presidente vereador Rodrigo Belém, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para quarta-feira, dia 25 de junho de 2025, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sob a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário, vereador Ari Alberto, lavrei esta ata contendo 5 laudas digitadas que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Término de leitura, senhor presidente. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declara a ata aprovada. Solicito nesse instante ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton da Fé Abrantes Agir, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia, item 1, segunda votação do projeto de lei, número 011/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, que institui diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual do município de Abadiânia, em Goiás, para o exercício de 2026 e das outras providências. Item 2, segunda votação do projeto de lei número 014/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, que dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento Multiprofissional Casa do Abraço e das outras providências. Item 3, leitura do substitutivo do projeto de lei 08/2025, de autoria do ilustre vereador Vitor Lucas Guerra, progressista, que define a área destinada à prática de som automotivo, fixa regras básicas das outras providências. Item 4, leitura do projeto de lei número 018/2025, de autoria da ilustre senhora vereadora Camila Cristiana Borges Novo, que declara a utilidade pública a organização da sociedade civil em interesse público, programando o futuro, inscrita nos quadros do CNPJ 05.014.580/1000 de ré, com atuação neste município de Abadiânia, Goiás. Leitura do projeto de lei e os pareceres jurídicos das comissões de primeira votação da Lei 019/2025, de autoria do ilustre senhor prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, que dispõe sobre a abertura de crédito adicionais de natureza especial no orçamento do exercício 2025 e das outras providências. Item 6, leitura do projeto de lei e dos pareceres jurídicos das comissões de primeira votação da Lei 020/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes,
que define como zona especial o interesse social e o loteamento denominado Eubiópolis, no distrito de Planalmira. Item 7, leitura do requerimento número 033/2025, de autoria do ilustre presidente, vereador Sr. Rodrigo Gomes de Belém, PRD, e ilustre segundo secretário, vereador Carlos Cleito da Feabrantes, AGIR, que sugere a opção de inclusão do ensino religioso disciplinar de matrícula facultativa nas escolas públicas de ensino fundamental de nossa cidade. Item 8, leitura dos ofícios oriundos do Poder Executivo e a sanção da Lei 1019/2025. Essas são as matérias, senhor presidente. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Nesse instante, procederei com a segunda votação em relação ao projeto de lei 011/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, PP, datado de 10 de abril de 2025, que institui as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2026 e estabelece outras providências. Em votação, lembrando aos meus pares que nesse caso deverão votar alternativamente pela aprovação da proposta em sua forma original ou pela aprovação da proposta com a emenda aditiva apresentada, ou ainda pela rejeição da proposta, ou finalmente pela abstenção. Como voto, o vereador subtenente Ari Alberto. Favorável com a emenda aditiva. Como voto, o vereador Carlos Cleito. Favorável com a emenda aditiva apresentada. Como voto, o vereador Bosquim Arantes. A favor com a emenda aditiva. Como voto, a vereadora Camila Borges. Favorável à emenda aditiva. Como voto, o vereador Plauto Azevedo. Favorável com a emenda aditiva. Como voto, o vereador Renato Dalques Costa. Favorável com a emenda. Como voto, o vereador Neném Trajano. Favorável com a emenda aditiva. Como voto, o vereador Vitor Lucas. Favorável com a emenda aditiva. Como voto, o vereador Wender Diniz. Favorável com a emenda aditiva. Aprovado definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria para elaboração do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao chefe do Poder Executivo para a sanção. Procederei agora com a segunda votação em relação ao projeto de lei 014/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, PP, datado de 15 de maio de 2025, que dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento Casa do Abraço e das outras providências. Em votação. Como voto, o vereador subtenente Ari Alberto. Favorável. Como voto, o vereador Carlos Cleito. Favorável. Como voto, o vereador Bosquim Arantes. A favor. Como voto, a vereadora Camila Borges. Favorável. Como voto, o vereador Plauto Azevedo. Favorável. Como voto, o vereador Renato Dalques Costa. Favorável. Como voto, o vereador Neném Trajano. Favorável. Como voto, o vereador Vitor Lucas. Favorável. Como voto, o vereador Wender Diniz. Favorável. Aprovado definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria para a elaboração do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao chefe do Poder Executivo para a sanção. Nesse instante, conceda a palavra à coordenadora da instituição Casa do Abraço, senhora Belchior, para suas considerações. Ai, que emoção. Misericórdia, vocês não sabem o quanto eu esperei por isso. Eu Quer pegar o microfone aqui? já colocou. Você vai pegar, mas você entendeu. Tá bom.
cumprimentos a todos aqui presentes. É com muita emoção e gratidão que agradeço a Deus por esta vitória. Impossível não se emocionar pela aprovação deste projeto, que nasceu tão pequeno, criado por uma professora da rede, em março de 2024. Tive o grande desafio de assumir a direção desse projeto em agosto do mesmo ano. Desde então, foram vários desafios enfrentados e vencidos com a graça de Deus. Dependemos de doações, parcerias e muita força de vontade. Não sei dizer as inúmeras vezes que estivemos na casa do excelentíssimo senhor prefeito para tratarmos deste projeto. Sim, nosso projeto, pois este ano ele transformou na Casa do Abraço a realização do sonho do Dr. Itamar e Fernanda, por serem pais atípicos da nossa saudosa Vitória Vieira. Gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão ao prefeito Itamar Vieira Gomes e sua esposa Fernanda Boeira, pela sensibilidade e visão ao idealizar o projeto Casa do Abraço, um lugar de acolhimento, cuidado e compromisso com as pessoas que mais precisam de atenção e apoio em nosso município. Estendo também meus sinceros agradecimentos à Câmara de Vereadores, que com responsabilidade e união aprovou este projeto tão necessário para a nossa cidade. Ao secretário de Saúde, Valtim Braz Dutra, e sua equipe, pela parceria e disponibilização dos profissionais da saúde. A nossa secretária de Educação, Divina Nascimento, um obrigado especial pelo apoio e confiança em meu trabalho. Ao Dr. Éder Martins, que com muita competência foi o relator deste projeto de lei. A aprovação desse projeto de lei vai muito além da política. É um compromisso com a dignidade humana, com o fortalecimento da rede de proteção social e com a construção de uma cidade mais justa, empática e acolhedora. Hoje, a Abadiânia está sendo referência para outros municípios no estado de Goiás. Em nome de todos que serão beneficiados por esta iniciativa, deixamos o nosso muito obrigado. Seguimos juntos, de braços abertos, para transformar vidas com um simples abraço. É com muito orgulho que nós, do Centro de Atendimento Multiprofissional Vitória Vieira, Casa do Abraço, deixamos aqui os nossos sinceros agradecimentos e muito obrigada a todos. Nesse instante, convido agora o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Arialberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura do projeto substitutivo 008, de 16 de janeiro de 2025, de autoria do ilustre vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, PP, datado de 19 de janeiro de 2025, que define a área destinada à prática de som automotivo, fixa regras básicas e das outras providências. Com a palavra, o primeiro secretário da mesa, vereador Arialberto. Câmara Municipal de Abadiânia, gabinete do vereador Vitor Lucas. Substitutivo ao projeto de lei número 008, de 16 de janeiro de 2025, que define área destinada à prática de som automotivo, fixa regras básicas e dá outras providências. Autoria, vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, progressistas. O prefeito do município de Abadiânia, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica definido como área destinada à prática de som automotivo para uso particular, individual ou de grupos, a área denominada Parque Agropecuário Antônio Prado da Fé, ao menos 4 vezes ao ano. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Municipal poderá, por meio de decreto, estabelecer outras áreas destinadas à prática de som automotivo.
Parágrafo 2º. Os eventos com som automotivo somente serão permitidos com autorização expressa do Poder Executivo Municipal, por meio da expedição de alvará de autorização pelo órgão competente. Artigo 2º. Para os efeitos da presente lei, se considera som automotivo todo e qualquer equipamento de som rebocado, instalado ou acoplado nos portas-malas, portas ou sobre as carrocerias dos veículos. Artigo 3º. O alvará de autorização para a realização de eventos será requerido junto ao órgão competente do Poder Executivo Municipal, juntando-se a seguinte documentação. Primeiro, requerimento em que conste com clareza nome, endereço e qualificação dos realizadores ou do realizador do evento e suas assinaturas, ou de seus representantes legais. Documento dos veículos que farão parte do evento, bem como sua regularização. Listagem dos equipamentos ou aparelhos que serão fontes geradoras de som ou ruídos. Certidão negativa dos débitos municipais. Parágrafo 1º. O requerimento para a autorização de que trata o caput deste artigo deverá ser dirigido ao órgão competente do Poder Executivo Municipal no prazo máximo de 30 dias antes da data da realização do evento. Parágrafo 2º. O órgão competente do Poder Executivo Municipal poderá solicitar demais documentos que julgar pertinente para a concessão do alvará, justificando-os quando for de interesse público. Parágrafo 3º. É responsabilidade do realizador do evento ou de seus representantes legais, com antecedência mínima de 30 dias, formalizar comunicação por escrito à Polícia Militar do Estado de Goiás sobre a data da realização do evento. Parágrafo 4º. Sem a devida comunicação à Polícia Militar do Estado de Goiás, o alvará de autorização para a realização do evento expedido será nulo. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal estabelecerá a quantidade de veículos com som permitidos em cada evento, devendo todos estarem devidamente licenciados e adequados às legislações em vigor. Artigo 5º. Fica estabelecido que será de inteira responsabilidade da organização do evento de som automotivo. Inciso 1º. A contratação de pessoal especializado em segurança para garantir a ordem, a organização e limpeza do espaço público, mantendo sempre a integridade do patrimônio público, sob pena de aplicação de multa. Inciso 3º. A arrecadação e a destinação de alimentos à assistência social em ao menos um dos eventos automotivos realizados no Parque Agropecuário Antônio Prado da Fé. Parágrafo 1º. A responsabilidade por qualquer dano ocasionado no espaço público será do realizador ou realizadores do evento, devendo arcar com o ônus de qualquer lesão ao patrimônio. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal estabelecerá o órgão competente a proceder à fiscalização e a realizar todos os atos necessários à implementação da presente lei. Artigo 7º. Esta lei será aplicada sem prejuízo da aplicação da Lei Federal nº 9.503 de 1997, do Código de Trânsito Brasileiro e demais sanções previstas em legislação federal, estadual ou municipal. Artigo 8º. Os casos de omissões e no que couber será deliberado por meio do decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, aos 12 dias do mês de junho de 2025. Assinado, vereador Vitor Lucas. Término de leitura, senhor presidente. Desculpe, dando sequência aqui à leitura da lei, tem ainda a mensagem justificativa. O intento desta proposição é a busca da
convivência pacífica e equilibrada entre os moradores que têm direito à paz e ao sossego e aos cidadãos que, da mesma forma, possuem o direito à prática de som automotivo, sem atingir o direito dos demais, com a observância das regras existentes na legislação municipal vigente e do Código de Postura vigente. E aqui nem se alegue que a utilização do som automotivo gere transtornos à sociedade pelo excesso de som ou ruídos, especialmente porque o Código de Postura Municipal é claro ao especificar quais são os níveis aceitáveis de som e ruídos para cada área de nossa cidade, inclusive normatizando horários. Logo, se há licenciamento para a utilização, por exemplo, de som mecânico, porque o mesmo não pode haver para o som automotivo. É que, da forma atualmente vigente, sem qualquer autorização para a realização de eventos desta natureza, a legislação municipal defende o princípio da isonomia, na medida em que proíbe a utilização do som automotivo, enquanto outras formas de sonorização não são proibidas, fazendo-se desleal a concorrência, desleal àqueles que dependem do ramo como forma de sustento. É que as lojas de som automotivos em Abadiânia prestam serviços em montagem de som, gerando empregos diretos e indiretos e receita para o poder público, através do recolhimento de impostos, taxas e licenças necessárias. Não se trata aqui de liberação indiscriminada da prática do som automotivo, nem de permissão para que os adeptos possam ocupar espaços e logradouros públicos, bares e festas particulares, para exibir seus equipamentos na máxima potência de suas capacidades, causando transtornos e incômodos à comunidade, mas de se permitir, aplicando regras, que possa haver entretenimento à população de todas as classes sociais que apreciam o som automotivo, maiormente jovens e adultos que investem tempo e recursos no incremento de seus veículos. Por fim, a necessidade de apresentação de substitutivo ao projeto de lei número 008 de 2025, datado anteriormente de 16 de janeiro de 2025, nasceu das conclusões encontradas na audiência pública realizada no último dia 14 de maio de 2025, contando a presença de representantes de todas as partes interessadas, inclusive da Prefeitura Municipal e da Polícia Militar do Estado de Goiás. Atenciosamente, Gabinete do Vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra. Assinado Vereador Vitor Lucas. Agora sim, termo de leitura, senhor presidente. A matéria será encaminhada à assessoria jurídica e às comissões permanentes da Casa para a emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Para dar prosseguimento ao labor legislativo desse dia, convido agora nesse instante a vereadora Camila Cristiana Borges Novo para proceder com a leitura do projeto de lei 018/2025, de sua autoria, datado de 4 de junho de 2025, que declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público Programando o Futuro, inscrita nos quadros, com atuação nesse município de Abadiânia. Com a palavra, a vereadora Camila Cristiana Borges. Faço saber que a Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aprovou e o Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público, Programando o Futuro, inscrita nos quadros do CNPJ 05, 014, 680, 1000 contra 16, sediada na quadra 6, lote 20 a 80, sem número, setor industrial leste, Gama, Distrito Federal, com atuação desse município de Abadiânia. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da vereadora Camila Cristiana Borges, Novo, aos 4 dias do mês de junho de 2025. Ilustre presidente, nobres vereadores, o projeto de lei em questão visa reconhecer os relevantes serviços prestados pela organização da sociedade civil de interesse público, Programando o Futuro, inscrita nos quadros do CNPJ 05, 014, 680, 1000 contra 16, com atuação neste município,
A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Programando o Futuro, tem como lema conectar para o mundo do trabalho e regenerar o planeta, desenvolvendo ações de inclusão digital pelo meio ambiente e pelo desenvolvimento das comunidades onde atua. O trabalho da aludida entidade inclui a inclusão digital como uma ponte de acesso à informação e ao desenvolvimento, impactando positivamente a vida das pessoas e do ecossistema, transformando realidades mediante ações educativas para o novo mundo do trabalho e o reuso de equipamentos e materiais eletroeletrônicos. A segunda edição da pesquisa Resíduos Eletrônicos do Brasil 2023, conduzida pela Green Electron, entidade responsável pela logística reversa de eletrônicos no país, revelou que naquele ano, mais de 80% dos brasileiros mantêm lixo eletrônico armazenado em suas residências, evidenciando assim a necessidade de reforçar a conscientização sobre a importância da gestão apropriada desse tipo de resíduo. O Brasil se destaca como o 5º maior produtor de lixo eletrônico do mundo e teria um potencial imenso de reciclagem. O descarte incorreto do lixo eletrônico tem uma série de consequências para o meio ambiente, como, por exemplo, a contaminação do solo e da água, a poluição do ar, o consumo exacerbado dos recursos naturais. Combater essa realidade é exatamente a missão principal de atuação da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Programando o Futuro, em prol do meio ambiente e do reuso de equipamentos e materiais eletroeletrônicos. Este reconhecimento poderá favorecer a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Programando o Futuro, junto aos órgãos do governo, com o objetivo de viabilizar recursos para tão nobres empreendimentos, como já ocorreu na cidade de Valparaíso, através da Lei Municipal 613, de 28 de dezembro de 2025. Pela importância dessa iniciativa, tenho a certeza da concordância dos nobres pares desta Casa para sua aprovação. Gabinete da vereadora Camila Cristiana Borges, aos 4 dias do mês de junho de 2025. Concluída a leitura, senhor presidente. Determina a remessa da matéria à assessoria jurídica e às comissões permanentes da Casa para a emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Convido agora o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Arialberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura do projeto de lei 019, de autoria do prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, PP, datado de 23 de junho de 2025, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais de natureza especial no orçamento de 2025 e das outras providências, do parecer jurídico, dos relatórios das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamentos emitidos em relação ao mesmo. Com a palavra o primeiro secretário da mesa, vereador Arialberto. Projeto de lei número 019, de 23 de junho de 2025, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais de natureza especial no orçamento do exercício de 2025 e da outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, estado de Goiás, do uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente para o exercício 2025, créditos adicionais de natureza especial com a finalidade de atender às necessidades relativas à execução de despesas custeadas com recursos do Fundo Municipal de Turismo, Funtura, no valor total de R$ 781 mil. Artigo 2º. Fica criado o órgão número 14, Fundo Municipal de Turismo, Funtura, com a unidade orçamentária número 1, alocando-se os valores nas dotações orçamentárias constantes no anexo 1º. Artigo 3º. Os recursos necessários para a cobertura dos créditos autorizados no artigo 1º serão provenientes das fontes previstas no artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 4º.
fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, caso necessário, nos créditos orçamentários abertos por esta lei, nos mesmos limites e condições previstos na Lei Orçamentária Anual de 2025. Artigo 5º. As alterações orçamentárias realizadas por meio desta lei ficam estendidas aos instrumentos de planejamento municipal, a saber, inciso 1º, a Lei nº 998, de 11 de novembro de 2024, Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2025. A Lei nº 991, de 4 de julho de 2024, alterada pela Lei nº 1007, de 23 de dezembro de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2025. Inciso 3º. A Lei nº 912, de 25 de novembro de 2021, Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2022-2025. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, Itamar Vieira Gomes, assinado. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos o projeto de lei número 019/2025, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais de natureza especial no orçamento do exercício 2025 e da outras providências. O projeto está fundamentado nos preceitos estabelecidos na Constituição Federal, em seu artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente na Lei Federal nº 4.320, de 1964. Cumpre destacar que a Lei Municipal nº 702, de 24 de novembro de 2009, institui o Fundo Municipal de Turismo, Funtura, que, até o presente momento, se encontra inativo. Contudo, diante da crescente importância do turismo no município de Abadiânia e da necessidade de viabilizar a captação de recursos oriundos dos governos estadual e federal, a atual administração deliberou pela efetiva ativação do referido fundo. A abertura deste crédito especial tem por objetivo criar a estrutura orçamentária necessária para o correto registro, execução e controle das despesas vinculadas à função turismo, garantindo a adequada aplicação de recursos que serão repassados ao município por meio de convênios, transferências voluntárias e outras fontes destinadas ao fomento do setor. Importante ressaltar que o turismo em Abadiânia vem registrando significativo crescimento, o que reforça a necessidade de fortalecimento das ações públicas voltadas ao desenvolvimento desta importante atividade econômica local. Diante do exposto e, considerando a urgência e a relevância da matéria, submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Câmara Municipal, solicitando sua aprovação para viabilizar a execução orçamentária das ações a serem custeadas com recursos do Funtura. Abadiânia, 23 de junho de 2025, assinado Prefeito Municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes. Dando prosseguimento, essa é a leitura do parecer jurídico. Câmara Municipal de Abadiânia, Assessoria Jurídica. Abadiânia, Goiás, aos 24 dias do mês de junho de 2025. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei número 019/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 23 de junho de 2025, que,
dispõe sobre a abertura de créditos adicionais de natureza especial no orçamento do exercício de 2025 e da outras providências, levantando-se algumas considerações. Antes de adentrar ao parecer, esta Procuradoria esclarece que o presente tem caráter apenas opinativo e que a Procuradoria desta Casa tem o condão de auxiliar os trabalhos dos edis e, em especial, conforme previsão legal no regimento interno da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, CCJ, opinando para que alcance sempre a legalidade, com vistas a que todo ato praticado nesta Casa seja, na medida do possível, dentro das normas e sempre respeitando as Constituições Municipal e Federal, considerando que o ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, encaminhou a esta Casa de Leis, no dia 23 de junho próximo passado, o projeto de lei número 019/2025, solicitando autorização legislativa para, segundo o artigo 1º da propositura, ficar autorizado a abrir, no orçamento vigente para o exercício de 2025, créditos adicionais de natureza especial, com a finalidade de atender às necessidades relativas à execução de despesas custeadas com recursos do Fundo Municipal de Turismo, Funtura, no valor total de R$ 781 mil. Permitam-me inicialmente, excelências, pontuar que compete à assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, dentre outras atribuições, a de analisar e opinar em todas as proposições sob o prisma estritamente jurídico, ou seja, os aspectos constitucionais legais, regimentais e de técnica legislativa, não lhe competindo adentrar a conveniência e oportunidade das mesmas, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa. Permitam-me agora, senhores edis, ponderar que o assessor do desempenho de sua função, na forma do artigo 133 da Constituição Federal de 88 e do artigo 2º, parágrafo 3º, combinado com o artigo 7º, inciso 1º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, possui liberdade e autonomia para exprimir sua opinião técnica. Aqui, permitam-me pontuar igualmente, senhores vereadores, que o presente parecer, não obstante sua importância para o processo legislativo, não tem efeito vinculante e tampouco caráter decisório, tendo as autoridades a quem couber a sua análise. Vossas excelências, edis, plenos poderes para acolhê-lo, num todo ou em parte, ou para rejeitá-lo. O projeto versa sobre matérias de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República. Por interesse local entende-se, abre aspas, todos os assuntos do município, mesmo em que ele não fosse o único interessado, desde que seja o principal, é a sua predominância. Tudo que repercute direto ou indiretamente na vida municipal é de interesse local. É de se dizer que já temos em Abadiânia o Fundo Municipal de Turismo, Funtura Abadiânia, instituído pela Lei Municipal número 702, de 24 de novembro de 2009, porém inativo. O objetivo de que trata esse projeto de lei, na opinião desta Procuradoria, se enquadra perfeitamente nas autorizações para legislar franqueadas ao Executivo Municipal, vez que sobre pretende criar a estrutura orçamentária necessária para o correto registro, execução e controle das despesas vinculadas à função turismo, garantindo a adequada aplicação de recursos que serão repassados ao município de Abadiânia e Goiás por meio de convênios, transferências voluntárias e outras fontes destinadas ao fomento do setor. Peço licença, excelências, para transcrever os dispositivos legais cabíveis, iniciando por aquele da Constituição Federal. Artigos 167 são vedados. Inciso 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa
e sem indicação dos recursos correspondentes. E agora aqueles das normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em: inciso 1º, suplementares, os destinados ao reforço de dotação orçamentária. Inciso 2º, especiais, os destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Inciso 3º, extraordinários, os destinados às despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção, intestina ou calamidade pública. Ainda, artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Da mesma forma, artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida de exposição justificativa. Também, artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato reconhecimento ao Poder Legislativo. Inclusive, artigo 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. Finalmente, artigo 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível. Da análise dos dispositivos legais invocados, que conclui, excelências, que para a abertura de créditos adicionais, créditos suplementares e créditos especiais, são imprescindíveis a prévia autorização legislativa, o que busca com a presente iniciativa, e a indicação dos recursos correspondentes, o que neste caso veio anotado na proposta, qual seja, R$ 781 mil. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 019 de 2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, datado de 23 de junho de 2025, que, abre aspas, dispõe sobre a abertura de crédito adicionais de natureza especial no orçamento do exercício 2025 e da outras providências, fecha aspas. Motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124, parágrafo 4, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47 da Carta Magna, pelos nobres vereadores desta Casa. Este é o nosso parecer sob censura, Marcelo Ferreira da Silva. Agora, leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório, o vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 019/2025, de 23 de junho de 2025. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo
a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Câmara. Projeto de lei número 019/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr.